A cultura come a estratégia no café da manhã. E com essa frase de Peter Drucker, a gente inicia o Saúde e Produtividade de hoje. Meu nome é Bruno Godinho e estou muito bem acompanhado para a gente falar sobre saúde, sobre produtividade, com a temática cultura organizacional e cultura de segurança. E aí, apresentar nossas convidadas aqui do dia, Thaís Guedes. Seja bem-vinda, Thaís, Obrigada. Que é doutora e mestre em psicologia, especialista em liderança e cultura organizacional, desenvolvimento humano, com experiência em âmbito nacional. Inclusive, desenvolveu milhares de líderes Brasil afora, tem certificação internacional na temática de gestão da cultura organizacional, formadora de consultores, coordenadora do MBA em Psicologia Organizacional do Trabalho no IPOG. Obrigado pela presença. Obrigada, Bruno. E já com cadeira cativa aqui conosco, Michele Campos Castro, nossa gerente de saúde e segurança, engenheira de segurança do trabalho, engenheira da computação, higienista ocupacional pela USP, ainda está cursando gestão de projetos e processos e atua há mais de 11 anos aí na área. Seja bem-vinda mais uma vez, Michele. Obrigada. Estou muito bem acompanhado porque é uma temática que a gente precisa desenvolver bem, porque falar de cultura é também uma mudança de cultura. Então vamos começar do começo. O que é cultura organizacional, Thaís? Então, Bruno, assim, muita gente entende cultura como algo muito subjetivo, né? Mas, na verdade, é totalmente tangível. Quando a gente chega numa empresa e começa a observar a estrutura, a forma como as pessoas se relacionam, os comportamentos, nós estamos falando da cultura. Então, a cultura tem a ver com as normas, regras, tradições dentro da empresa. E eu gosto da simplicidade, né, gente? Vocês gostam? Eu adoro a simplicidade. E eu costumo dizer que a cultura é o jeitão de ser da empresa. E a gente pode, por exemplo, ter empresas de um mesmo ramo, ter uma mesma atividade, mas o que vai determinar como as coisas funcionam é a própria cultura. Por isso, ela realmente devora a estratégia no café da manhã, se não estiver bem gerenciada. A cultura é o jeitão da empresa, só que o grande desafio é que muitas vezes o jeito que a empresa quer se mostrar e que ela escreve no papel e nos seus regulamentos, e nos seus POPs, nas suas ITs, é uma coisa. E a cultura de verdade é outra. Nem sempre o que está escrito é aplicado. Você encontra muito isso nas suas consultorias? Nossa, totalmente. Inclusive, algumas empresas falam assim, não, a gente já tem a nossa cultura definida. Tá ali a missão, a visão, os valores, tudo muito bonitinho na plaquinha, né? Ou no site, no Instagram, nas normas. Mas a cultura, ela tá acontecendo nos bastidores. Ela tá acontecendo quando o líder não tá perto. E se ela não estiver adequada a tudo isso que está escrito, realmente ela tem um grande poder. Ou das coisas darem certo ou darem errado. Então, não é só estar descrito, é realmente o que está acontecendo, quais são os valores que estão sendo praticados, o que as pessoas percebem em relação à empresa. Dá para a gente fazer uma analogia assim, ó, a cultura é como se fosse um iceberg. Tem coisas que a gente vê, que é o crachá, o uniforme, aquilo que está realmente perceptível para as pessoas, e tem coisas que estão na base do iceberg, que é como se estivesse submerso ali, que a gente não vê. Mas é a maior parte, que é a mentalidade das pessoas. Eu gosto de uma outra analogia, que a cultura organizacional é a música que toca nessa pista de dança, em que o trabalhador vai todo dia e volta para casa depois. Porque é algo que está lá no ambiente, Sim. Você não consegue ver, mas você percebe a música, percebe a batida, percebe a forma de dançar das outras pessoas, e você começa a ter que entrar naquela dança ou não, né? E nesse sentido, a gente tem a cultura de segurança como um desafio bem grande também, né, Michele? É imenso. As empresas, no geral, né, vê a segurança do trabalho, às vezes, como um custo, como um gasto que tem que ter. E se a gente trabalhar a cultura, né, para eles entenderem o porquê da importância de se trabalhar nessa prevenção, entender, né, que todos os colaboradores entendam que fazendo a parte deles ali, vai ser um ambiente muito mais saudável, muito mais seguro, é importantíssimo, né? Casa muito bem os dois, né? A cultura junto com a segurança, a mudança de cultura com a segurança do trabalho, né? Mas aí é que tá, porque na área de segurança do trabalho, você tem uma legislação enorme sobre isso. Você tem uma série de procedimentos. Sim. Muito provavelmente a empresa já segue tudo isso, tem tudo isso escrito,
mas nem sempre está na cultura. Fica muito ali no papel, né? No cumprimento dos quesitos legais, né? O documentinho que faz, coloca ali na gaveta, mas não se trabalha isso no dia a dia, né? Não explica-se, às vezes, para o trabalhador a importância, não dá aquela sensibilização do cuidado que tem que ter com ele e com o próximo. Então, por isso que é muito importante a gente mudar a cabeça das pessoas, virar a chavezinha para todos entenderem que do momento que sai de casa até o momento que retorna, a importância de se entender, mudar essa cultura e viver a saúde, né, e a segurança. Então, a pergunta que vale $1 milhão. Como é que faz, nesse caso, Thaís? Que a empresa tem no papel uma série de regras, mas a cultura, o que rola na Rádio Peão é outra coisa. O momento do cafezinho diz outra coisa. O posicionamento da liderança é de uma outra maneira. Como é que você muda isso? É uma pergunta de $1 milhão, mas tem resposta. Tem resposta. E é claro que são uma série de variáveis para a gente conseguir esse resultado, uma transformação da cultura. Mas o fator que é fundamental, que é um segredo de sucesso para a gente conseguir, por exemplo, implementar uma cultura de segurança, seria o patrocínio da liderança. A liderança é um fator primordial, é um fator de sucesso num projeto como esse. Inclusive, tem um autor que eu gosto muito que se chama Edgar Schein, é considerado o pai da cultura organizacional. E ele diz assim, cultura e liderança são dois lados de uma única moeda. Não dá para a gente entender uma ou outra como se fossem coisas dissociadas. Então, por exemplo, eu quero implementar aquilo que está no papel, as normas, as regras, todos os procedimentos. Quem que precisa valorizar isso primeiro? A liderança. E parece que está óbvio, né? Porque a liderança pede para descrever, né? Seguir todas aquelas questões, mas é na tomada de decisão que a gente percebe se isso vai ser implementado ou não. E eu já vi vários casos nesse sentido. Por exemplo, tudo descrito. Aí chega as auditorias e a gente fala que está perfeito no papel. Só falta implementar. E, às vezes, coloca-se a culpa nas pessoas que estão na operação. Mas quem está ali, a liderança imediata, o que ela está orientando? Quais são as decisões que estão sendo tomadas? Realmente, a gente está querendo a qualidade, a segurança, ou estamos querendo um lucro a qualquer preço? Então, envolve mesmo o posicionamento da liderança nesse sentido, de ter coerência entre aquilo que está escrito e o que realmente está sendo direcionado para praticar. Esse é um mega desafio, porque uma organização é quase que um organismo vivo, em que cada departamento são células ou órgãos que interagem entre si e provocando ações e reações diversas a todo momento. Então não é um sistema tão simples de controlar. E eu gosto de falar que a cultura organizacional a gente percebe no momento da dor. Porque no momento da abundância, legal, é bom ter várias iniciativas, está todo mundo feliz, contente, tem grana para investir em programas. Aí a hora que a coisa aperta, em que o líder tem que tomar decisões. Eu preciso cortar alguma coisa. O que eu vou cortar? Nesse momento a gente percebe qual que é a cultura da organização. Minha empresa é baseada no respeito às pessoas. E é o primeiro corte em programas relacionados a gente gestão. Minha empresa é baseada na segurança, é uma premissa básica, regras de ouro da segurança. Primeiro corte é na área de saúde, segurança do trabalho. Né? Então, a gente começa a perceber isso quando realmente falta. E como a gente pode incentivar, né, essa adesão da liderança, né, numa cultura organizacional mais positiva? Eu acredito muito no poder da informação, porque muitos líderes que chegam nesse posto é pela sua competência técnica, e isso é muito valoroso. Mas quando chega nesse lugar, por exemplo, sou um supervisor, sou um coordenador, sou um diretor, não basta isso. É muito importante entender de gente, né? É muito importante entender que num processo dentro de uma empresa nós temos pessoas que têm a sua subjetividade, que têm os seus valores, e nada melhor do que ter informação, metodologia para fazer gestão de pessoas. Então, realmente, assim, os cortes acontecem nesses aspectos,
porque são pessoas que não têm o conhecimento. E que bom que a gente está aqui, né? É a proposta do programa, gerar informação de qualidade. Gerar informação, porque a partir do momento que um líder entende isso, fala, opa, eu estou aqui no negócio, eu quero ter mais lucro, eu quero ter mais rentabilidade, mas como que eu vou conseguir isso? Através das pessoas, né? E não é um lucro a qualquer preço, é com saúde, com bem-estar, porque pessoas felizes no trabalho geram, né, mais rentabilidade para o negócio, mas ele precisa entender de gente, Bruno, e se não entender, a gente não vai conseguir ter um bom resultado, porque pressão, ameaça, medo leva a resultado, mas a curto prazo. E muitas pessoas estão adoecidas, muitas ações não vão para frente por falta de informação. Se está ali na pressão, naquele momento vai resolver, né? Na hora que o líder às vezes não estiver ali para pressionar, para tentar forçar, a pessoa não vai fazer, vai perder o interesse, porque não é do interesse dela, né? Ser produtivo, Exato. né? E gerar resultados, E outra, tudo que você exerce uma pressão demasiada por muito tempo, a tendência é que isso se rompa, né? Vai espanar em algum momento. Isso, claro, causa um prejuízo para a saúde do trabalhador, mas também impacto financeiro para a empresa. E você vê, Michele, que a liderança está engajada em causas relacionadas à segurança do trabalho, à saúde ocupacional? Olha, Bruno, fica muita parte técnica, né? A gente vê muitas empresas hoje tecnicamente sabendo, porque toda empresa sabe o que ela tem que cumprir, né? O papel legal dela. Mas quando a gente trabalha a questão da cultura, né, de entender, da liderança comprar a ideia, de, ser, né, de vir de cima para baixo, a gente vê que ainda temos muito campo para desenvolver, temos um caminho muito grande a recorrer. Igual eu falei, às vezes eles veem muito como às vezes uma despesa, não vê como um benefício, né? E se o trabalhador está ali produtivo, bem, saudável, né, tanto mental como fisicamente, a produção é muito maior. Mas ainda temos bastante coisa para desenvolver, muito campo para a gente ainda trabalhar nessa área. E no caminho que a Thaís comentou, levar informação para essa liderança também é fundamental. Porque ele sabe que tem que cumprir a lei, né? Mas quais as ferramentas que ele tem para desenvolver melhor, trabalhar com gente, que eu acho que a gente tem muita coisa para desenvolver. E ainda, qual que é a consequência de não cumprir essa lei? Né? Quanto que custa para ele um dano maior, né? Com afastamento, com custos de plano de saúde, absenteísmo de forma geral. Porque normalmente, assim, quando a pessoa afasta, você tem o custo do afastamento do trabalhador, você tem repor aquela mão de obra, que às vezes é uma mão de obra que vai ficar mais tempo afastada, demorar mais dias afastado. A produção é afetada por aquilo, dependendo se for uma função muito estratégica, às vezes até a empresa para. Então, assim, são muitos milhões, né, que são perdidos anualmente. Dependendo, ainda vem custos trabalhistas, vem custo processo trabalhista, dependendo se for um afastamento vinculado ao trabalho, ainda tem as questões todas de saúde que tem que trabalhar. Então, assim, são números astronômicos, assim, a gente fala de bilhões a nível Brasil, que a gente saiba, né, porque às vezes tem muito afastamento que não é nem vinculado, né, à questão trabalhista, que normalmente é. Então, é muito, muito caro. E a gente passa também hoje por uma epidemia de problemas de ordem mental, psicossocial. E a liderança também tem papel importante nisso, né, Thaís? Fundamental. Uma liderança tóxica pode também levar ao adoecimento. Muito. E, assim, é tão difícil, né, conviver com essas situações, porque eu fico me colocando no lugar de um trabalhador que está sendo pressionado, que está sendo ameaçado, que tem ameaças declaradas, apontando dedos, se você não fizer, eu vou te mandar embora, né? Coisas assim, que muitas vezes não aparecem na mídia, né? Mas está acontecendo no ambiente de trabalho. Imagine um pai de família, então, que está vivendo essa pressão. Ele leva isso para casa. Então, os efeitos são enormes e a gente não vai conseguir nem mensurar. Mas o fato é que hoje, saúde mental no trabalho tem sido um grande desafio. De acordo com o ISMA, uma associação internacional de gerenciamento de estresse, 9 a cada 10 trabalhadores brasileiros sofrem com sintomas relacionados à ansiedade, depressão, né? O Brasil, no continente americano, é o segundo país com maior número de pessoas diagnosticadas. E muitas questões dessas estão no trabalho. Então, uma cultura tóxica, que tem tudo a ver com o estilo de gestão, vai reverberar na saúde mental. E isso vai afetar os números. Porque uma pessoa que está desengajada, que não está comprometida com o negócio,
pode, inclusive, impactar na produção. E os números estão mostrando isso. Pessoas desengajadas numa empresa está relacionada a 81% de absenteísmo no trabalho, a 41% de qualidade na produção. Então, as pessoas estão olhando para os números, mas não olham a causa raiz, que é um trabalho com a liderança, uma mudança de mentalidade. Gente, tem como ter lucro, tem como ter rentabilidade, mas não precisa ser a qualquer preço. Não precisa ser por meio da ameaça, da opressão. Tem outra forma de fazer gestão. E é esse conhecimento que a gente precisa levar. E a liderança precisa ser capacitada para tal, que nem todo mundo tem todas essas ferramentas, nem todo mundo tem esse conhecimento prévio. E Thaís, eu gosto de falar que também a empresa é a cara do seu líder, a cara do seu CEO. Como que uma empresa que é tradicional, já é uma empresa talvez familiar, você já tem lá, a empresa está na terceira geração, mas ainda é o CEO, o primeiro, aquele que já está um pouco até mais idoso, idade avançada, e que ele continua à frente da empresa. Como que as novas gerações podem fazer esse complexo arranjo de modernizar essa cultura organizacional, tendo ainda a figura forte, antiga lá dentro? Eu tive uma experiência muito bacana nesse sentido. Um grupo de empresas e que o CEO, já numa idade bem avançada, e aí eu fiz uma apresentação sobre as transformações que estavam acontecendo no mundo do trabalho. A volatilidade, mudança muito rápida, a questão da necessidade de se adaptar a esse novo cenário, as novas gerações que estão chegando. E aí ele disse assim, Bruno, olha, se o mundo mudou, eu preciso mudar. Caramba. Então, falei, uau, gente, então é realmente um desapego, né? Mas é claro que isso tem a ver com o nível de consciência que ele já tinha sobre isso. Mas eu vejo que esse contato, e de forma prática, por exemplo, vamos falar de cultura, quem que precisa participar dessas reuniões? O CEO, o RH, todos os líderes, inclusive os novos que chegaram, para entender, olha, o nosso jeitão de ser é esse, a gente tem um diagnóstico aqui. O que está legal? Vamos continuar praticando. O que não estiver legal, a gente precisa mudar. E quem precisa patrocinar tudo isso? É top-down mesmo, é toda a liderança, inclusive esse CEO que precisa fazer parte do processo. E para a segurança também estabelece-se dessa maneira. Tem que ser top-down, tem que ser com o CEO bancando. Tem que ser, porque normalmente gera desencadeia várias outras coisas, né, na questão da saúde e segurança. Então, assim, se a gestão não comprar ideia e não for uma coisa que vai ser ali diariamente tratada da liderança com os liderados, não vai evoluir, né? É porque eu vejo muito a segurança do trabalho ficar restrita ao SESMIT da empresa, ao setor de segurança, ao técnico de segurança, ao engenheiro ou médico ocupacional. Só que, em algum momento, a empresa tem que tomar a decisão. Se naquela linha de produção existe algum risco, pode acontecer um acidente, e precisa parar a produção, e parar a produção é prejuízo, quem vai tomar essa decisão? E quem vai bancar por essa decisão tomada? Porque o técnico de segurança é a parte mais frágil do processo. Sim, a liderança tem que estar ciente ali de tudo, né? Normalmente, como você falou, quando às vezes tem que tomar uma decisão dessa, às vezes de parar uma linha de produção, que é um prejuízo muito grande, tem que ter muita gente envolvida, né, nesse processo. E se a liderança não acompanha, não entende que às vezes investir para corrigir algum defeito daquela máquina, algum processo que poderia melhorar para evitar um acidente, ou até às vezes uma manutenção preventiva, né? Não trabalhar só na corretiva, né? Isso poderia agilizar. Mas se a liderança, se a alta gestão não entender a importância da saúde e segurança, deixar de pensar assim, vou só cumprir quesitos legais, são só despesas e viver realmente a cultura, entender de tudo que acontece dentro da empresa, se tiver feito de forma planejada, com segurança, se tiver investimento, melhora tudo, né? E não é uma tarefa para fazer em um mês, 2 meses, um dia, né? É constante. É um programa que tem que ser desenvolvida ao longo dos anos, sempre. Da hora que acorda até na hora que vai dormir. É bom esse ponto. Thaís, para mudar a cultura de uma empresa, quanto tempo leva? Essa pergunta é de 2 milhões agora. Então, só vai aumentando o nível.
Normalmente temos essa expectativa, né? Eu quero transformar a cultura, então eu sou bem crítica, né, gente, com isso, porque vou contratar uma palestra e acho que tudo vai ser transformado com uma palestra. Não vai. A mudança de comportamento é um processo. Individualmente é um processo. Sim. Um novo hábito é um processo, né? Se eu quero acordar mais cedo, vai ser um processo, não é algo que a gente transforma do dia para a noite. No ambiente empresarial é muito mais complexo porque tem pessoas envolvidas. Então, normalmente, para a gente gerar essa transformação, no mínimo 1 ano de trabalho, se todo mundo tiver plenamente engajado. Quando eu digo todo mundo, a alta liderança, a média liderança envolvida nisso. Agora, normalmente há uma expectativa em relação a essa transformação ser rápida, mas um tempo médio ali pode acontecer até 2 anos ou mais. Então, dependendo até do nível de consciência da liderança. Agora, falando em cultura de segurança, vamos imaginar que a gente quer implementar tudo isso. Qual é a principal ferramenta da liderança para a gente conseguir gerar essa transformação? Os valores descritos. Porque daí não é uma opinião. Eu sou um líder de um setor e eu vou tomar uma decisão. Baseada em quê? Nos valores da empresa. Não pode ser uma opinião. Eu acho que eu vou fazer assim, ou não vou fazer porque isso é de outra área, não é da minha área. Não. Eu preciso seguir aqueles valores que estão descritos. Por isso que essa descrição, essa ferramenta de gestão é muito importante ser conhecida por todos os líderes. É cultura de segurança, então tem que ser na prática. É preventiva, então tem que ser na prática. E não pode ser uma decisão individual. Tem que ser, né, toda a liderança reunida e falar o que é importante para nós agora e vamos seguir isso, né, como compromisso emocional mesmo das pessoas. Eu visito várias mineradoras aqui no estado e são instituições que têm um regime de segurança muito denso, né, muito forte, essa cultura deles, os valores que eles pregam, e eu percebo isso na prática. Então, toda visita que eu vou, você tem que fazer primeiro, né, todo um treinamento para entrar. Você vê o videozinho, já decorei o vídeo. Eu já sei as questões da prova que se faz, mas fazem isso. Você tem toda uma conduta dentro da empresa e, olhando ao redor, conversando com as pessoas, se percebe que eles compram isso. Então, você não vê um automóvel lá dentro, fora da velocidade permitida. Você não vê pessoas passeando, trafegando, atravessando a rua fora do local indicado para isso. Eles pregam com muita força, muita veemência essa cultura de segurança. Até porque são atividades industriais de alto risco e que precisa ter um olhar diferenciado, porque estabelecem até premissas internacionais, condutas que superam até o que é requerido pela nossa legislação. Então, dá para fazer essa mudança. Porque se eles conseguem, numa planta tão complexa como uma mina, uma outra empresa consegue também. Uma padaria consegue, um supermercado consegue, uma construtora consegue. Você vê que isso é possível de mudar e as pessoas estão buscando por isso, Michele? Vejo, claro que é possível mudar, né? A gente tem que mudar ao longo da nossa vida, a gente tem que mudar, né? E sim, eu acho que as empresas estão cada vez mais preocupadas, né, nessa questão. Além do cumprimento legal que hoje as empresas, né, fazem declaração online para o governo, que é uma preocupação da lei de informação, mas tem que se mudar assim, a cultura e essa preocupação está cada vez mais frequente. Questão mental também, né? As empresas estão bastante preocupadas com a saúde mental dos trabalhadores. E é um pouco da mudança da cultura, porque antigamente não estava nem, às vezes fazia pressão, cobrava-se de produção, né? Não tinha muito esse cuidado. E hoje a gente vê que tem mais cuidado. Mas tem muita coisa ainda para a gente trabalhar, viu? E se o mundo está mudando, como foi bem dito, as empresas têm que mudar. Tem que mudar. Você citou a saúde mental, que é um problema que está cada vez mais presente, cada vez mais constante. Então, as relações de trabalho precisam ser mudadas. A gente já entra para outras pautas, como o assédio, que agora faz até parte da CIPA, né? Então, o assédio já foi incorporado até em regime de segurança. A gente entra, né, dentro de uma grande plataforma de ESG, em toda a parte de inclusão, toda a parte de diversidade. Qualidade da vida, né, de vida ali dos trabalhadores, né, o cuidado, né, com as pessoas. Isso, com as pessoas, com a comunidade. Então, o jogo vai ficando mais difícil a cada fase que passa. Precisa que a empresa também se atente que a forma com que ela fez no passado não vai garantir o sucesso lá para frente.
Esse é o grande desejo nosso aqui com esse programa, com esse momento, que é você que está nos assistindo possa perceber que tudo que você fez até o momento foi muito bom, muito válido, muito útil. Mas você pode contar com apoio para a gente mudar e evoluir, ajudar a sua empresa a evoluir também na cultura organizacional. Thaís, eu tenho mais uma pergunta que minha função aqui, na cultura deste programa, é dificultar para vocês perceberam, né? Bom, eu citei o caso da liderança, então comentou que tem que ser com adesão da liderança. Citei numa liderança um pouco mais velha e uma empresa que você tem 2 líderes. Então você tem 2 sócios e eles não entram no acordo quanto à forma de liderar e a conduta da empresa. Como é que muda a cultura organizacional? Essa é a de 3 milhões, né? 3 milhões valendo. E é importantíssimo essas questões, porque faz parte da cultura brasileira também, né? Ter 2 irmãos, 2 sócios, isso é um grande desafio. E aquelas conversas difíceis que normalmente não acontecem numa sociedade, precisa ter em relação à tomada de decisão, né? E a pergunta que nós poderíamos fazer para esses 2 sócios: qual é a cultura que vocês desejam? Porque é como um casamento, né, gente? A sociedade. Não é o que é importante para mim, o importante para o outro, é o que é importante para nós. E essa é uma conversa de cultura organizacional. Fazer esses alinhamentos. Eles têm que fazer um DR entre eles. Tem. E pode ser mediado. E pode ser mediado, né, por um especialista, porque muitas vezes vai ser muito difícil essa conversa, mas é importante, assim, quais são os valores que se correlacionam? Uma espécie de uma intersecção, assim, né, que são semelhantes entre esses 2 sócios. E a partir dessa decisão dos valores, a gente realmente seguir, por exemplo, nos processos, no planejamento estratégico, porque se não há esse alinhamento de valores, é como num casamento mesmo. As decisões vão ser muito divergentes. Então, essa conversa difícil precisa acontecer. E, normalmente, ela vai ter que ser mediada mesmo por um terceiro, que é totalmente imparcial, que está pensando bem do negócio. E por mais que esses sócios queiram bem do negócio, muitas vezes estão olhando para suas próprias crenças, para valores que servem a interesses individuais, e isso não ajuda o negócio a crescer. Inclusive, a gente já viu, né, muitas sociedades que se desfizeram, negócios que eram prósperos deixaram de ser. E qual é a causa raiz? Desalinhamento de valores. Por isso, até antes de começar uma sociedade, vale a pena pensar quais são os valores que nós temos de forma, né, que são semelhantes, porque se forem divergentes, pode ser um grande problema. Você citou isso, eu lembrei de uma série que eu assisti esses dias, eu não lembro o nome, Fallout, talvez seja isso, não sei. Bom, mas na série, que é até derivada de um jogo, teve um cataclisma nuclear, ou seja, teve um fim do mundo. Aí os sobreviventes deram um jeito lá, alguns se abrigaram, outros continuaram na Terra radioativa, passaram centenas e centenas de anos, habitaram novamente o planeta estava se reerguendo e teve outra guerra nuclear. E depois outra. Então, o ser humano nessa série está sempre destruindo, né, o planeta. Em algum momento, 2 personagens conversam e aí uma personagem que vivia dentro de um bunker, isolada do mundo exterior, ela não entende. Porque fala assim, poxa, as pessoas não querem construir a Terra, não querem construir uma nova sociedade, não aprenderam com os erros. E toda hora solta uma bomba atômica aqui. E o outro responde, todo mundo quer o melhor para a sociedade, todo mundo quer o melhor para o planeta. Eles não concordam no como. E essa é a diferença de uma cultura organizacional, porque se você tem os valores bem presentes, o como é uma derivação desses valores. Todos os caminhos vão levar a esses valores, a esses objetivos, independente de quais caminhos. Agora, se isso não é tão presente, pode haver esse tipo de conflito entre a liderança, entre os departamentos, e aí não é difícil a gente reconstruir, né, nessa metáfora, um mundo novo, quem dirá uma empresa nova. Sim, e assim, um trabalhador, ele precisa vestir a camisa, do negócio, não é a camisa do seu salário ou do departamento, mas o dono, né, esse sócio, precisa vestir a camisa do negócio também.
e não da área que ele ocupa. Agora, se é um desafio eles entrarem nesse alinhamento, aí é aquela decisão, né, de ou ter um conselho que é imparcial o processo, ou contratar um CEO, né, que vai tomar a decisão e esses sócios vão para o conselho, mas realmente precisa ter uma direção muito clara, e muitas empresas não vão adiante por não ter uma direção muito clara. Sobre vestir a camisa, eu quero falar disso, porque muita gente às vezes me aborda, Bruno, eu preciso de uma indicação de um profissional para trabalhar aqui na minha empresa, mas tem que ser um profissional que veste a camisa, tem senso de dono. Beleza, qual que é o salário? R$2.000. Não tem jeito, vai. Quem vai ter senso de dono se de fato não é dono e se de fato a empresa também não valoriza o trabalhador? Faz sentido? É muito importante essa valorização, né? Financeiros, benefícios, tudo isso é fundamental. Agora, a pessoa realmente se sente dono quando ela tem tudo isso e tem um alinhamento de valores. Porque eu posso ganhar R$10.000, Bruno, mas se eu sou maltratada nesse lugar, Sim. se eu não tenho essa valorização, feedback, e não tenho afinidade com as pessoas da empresa, eu não vou vestir essa camisa jamais. Eu estou ali única e exclusivamente pelo meu salário. O dia que pedir algo a mais, fala, não, quanto mais eu vou ganhar para isso, né? Então, vai virando uma moeda de troca meio perigosa. É importantíssimo a questão, a base, né, da nossa sobrevivência, que é o salário e tudo mais. E também, com esse alinhamento de valores, a gente realmente consegue que a pessoa vista a camisa e seja apaixonada pelo negócio. Hoje em dia, a geração nova, né, muito preocupada, né, com o bem-estar dentro do trabalho, Sim. de como que vai ser tratado, como que vai ser o regime, do que até propriamente o salário, né? Claro que o salário é muito importante, né? Mas se não tiver a qualidade, né, de vida dentro da empresa, eles não valorizam. A gente vê, né, movimentos como a grande renúncia, demissão silenciosa, que o pessoal faz o mínimo para se manter empregado, e às vezes nem isso, né, prefere sair para ficar sem nada, porque não tem uma conexão do seu propósito pessoal com o propósito da empresa. E se já é difícil fazer a pessoa vestir a camisa, colocar o EPI é mais difícil ainda, né, Michele? Mais difícil ainda. O EPI, assim, hoje em dia a gente já evoluiu muito, né? Por exemplo, mas equipamento de proteção individual, ele era desconfortável, né? Machucava às vezes. Então as pessoas não valorizavam. Hoje já teve muita evolução, muita tecnologia envolvida. Mas assim, eles não entendem, eles acham que é só assim, vou colocar porque o patrão às vezes quer que eu coloque. Mas o porquê que ele tem que usar, por exemplo, um protetor auricular, ele não sabe, infelizmente. A grande maioria não sabe. A gente pega muita construtora que também a gente tem uma dificuldade porque trabalha-se com um nível escolar um pouco mais baixo. Sim. Aí fica um pouco mais difícil ainda de convencer a força de trabalho a se engajar, de forma geral, com a empresa, com a atividade, e a se engajar com a segurança do trabalho. Até a forma que a gente aborda, né, os diferentes níveis hierárquicos dentro da empresa é importante, porque você vai ter diferentes níveis de explicação, né, do proprietário pro pessoa que trabalha na obra, né, pro pedreiro, vamos falar assim, né. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque assim, não é só a gente explicar, a gente tem que nos fazer ser entendidos, né. Isso é importantíssimo, a gente tem que ter este cuidado. Adequar a linguagem ao público. Adequar a linguagem ao público. Porque, assim, ainda mais a área de saúde e segurança é muito técnico, né, muitas siglas, muitas sopas de letrinhas que a gente brinca e fala, né? Mas, assim, a importância da segurança, o porquê é importantíssimo que todas as pessoas entendam, comprem a ideia. E comprem a ideia do cuidado consigo mesmo e com o próximo. Porque, às vezes, ele está ali vendo o colega fazer alguma atitude que, às vezes, não é adequada, que pode gerar algum acidente. É importante ele ter esse cuidado com o próximo. Olha, eu vou avisá-lo, vou orientá-lo, que, às vezes, não é o mais adequado. Então, sabe que eu vejo também? Que muitos acidentes ocorrem ou por imperícia, né, aquele profissional não sabe como executar aquela atividade, não foi devidamente capacitado e acaba fazendo algum deslize e causa um acidente, ou por imprudência, né, então ele até sabe como executar, mas ele preferiu arriscar. Excesso, né, de segurança. E eu vou falar nisso, no excesso de confiança. Que também é difícil a gente mudar a cabeça daquele trabalhador que fala, 30 anos eu faço isso, eu sempre fiz, sempre deu certo, por que agora eu tenho que mudar a minha conduta? É a cultura, né? Como é que a gente muda essa cultura? A cultura dele, né? De sempre achar que eu sempre fiz desse jeito, nunca aconteceu nada e vou continuar fazendo.
É a informação. A gente vai ter que levar a informação, explicar, mostrar para ele que 30 anos ele fez da mesma forma, mas se infelizmente uma coisa acontecer diferente daquilo, pode ser até fatal. Então, é conversar, explicar, gerar informação, dar conteúdo, explicar a importância do cuidado com ele, não só com o cumprimento de lei. Porque o cumprimento da lei tem que fazer e ponto, né? A gente tem que cumprir as leis, mas o cuidado que a gente tem que ter no dia a dia é muito pra gente. Então, a gente tem que mudar a cabeça mesmo. E é um trabalho, assim, de formiguinha, que tem que ser feito desde da alta gestão até a mais baixa gestão, e todo dia, toda hora. Não pode deixar de lado. Não, depois eu olho. Não, tem que ser toda hora. E não pode ter exceção também, né, Não Michele? pode ter exceção, justamente. Não é porque eu sou o líder, sou o dono, eu não vou usar. Você tem que dar o exemplo, né? Isso. Tem que dar o exemplo. Primeiro eu faço em casa, para depois eu cobrar fora. É a melhor linguagem, a mais eficiente ainda é o exemplo. É o exemplo. A gente lidera pelo exemplo. Lidera sempre. pelo exemplo. E para tudo, tanto na parte da organizacional, como da cultura, como da segurança, como no dia a dia. Para filho, né? Teve um dia que Pra foi, filho é teve assim. um dia que foi muito curioso. Visitei uma empresa e aí o RH, junto com os funcionários da empresa, criaram um mega programa antitabagismo na empresa. Algo muito legal. Eu falei, porque até é surpreso, porque geralmente eles não costumam investir nesse tipo de programa, né? E eu vendo, eles fizeram um trabalho certinho e todo mundo engajado. E aí a hora que você vai conversar com um, com o outro, eu entendi o que estava por trás da motivação deles. Um CEO da empresa, ele fumava compulsivamente. E ele fumava durante as reuniões e fumava em todos os ambientes. E os trabalhadores não estavam aguentando mais isso. Então toda a empresa se mobilizou para criar uma campanha, né, que na verdade visava atingir uma pessoa em específico. Bom, vou me reunir com esse CEO. Em dado momento, ele na sala de reunião dele, durante a reunião, né, ele acende um cigarro. E sempre tem uma placa gigante na sala dele de proibido fumar e etc. Fala assim, ó, aqui a gente tem toda uma política, né, antitabagismo, a gente prega isso da questão da saúde e tudo mais, papapá, mas na minha sala não. Na minha sala isso não entra. Então você vê que, mesmo que os trabalhadores queiram, né, a cultura é difícil da gente mudar quando a pessoa realmente não quer, principalmente sendo CEO da empresa. E cria uma espécie de uma validação, né? Se fulano pode, eu também, né? Posso ter uma exceção nisso, ainda mais se eu sou próxima dessa pessoa. Mas eu achei muito interessante os funcionários, né, se comoverem com isso e criar todo um método para convencer o chefe a uma atitude dessa. E não deu Infelizmente certo. não deu certo, mas deu certo para outras pessoas, provavelmente. Com certeza. Poxa, o papo tá rico, tá bom demais, mas a gente chega ao fim de mais um Saúde e Produtividade. Quero agradecer aqui Thaís Guedes, obrigado pela presença, está convidada já para voltar. Obrigada. Muito obrigado e suas considerações finais. Quero agradecer essa oportunidade e que bom que existe a oportunidade de falarmos mais sobre cultura, o impacto disso, por onde começa, já que é um assunto que parece antigo, mas está tão atual e isso é que vai determinar o sucesso das organizações. Então, parabéns pelo programa, pelo tema e fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto. Obrigada. Muito obrigado e agradecer também Michele Campos. Gratidão por estar aqui mais uma vez. Obrigada. Suas considerações finais. Também quero agradecer, né, a oportunidade de conversar com vocês. É muito rico pra gente, né? E é importante a gente discutir esse assunto, né? A gente sai um pouco da minha área ali, que é de engenharia da legalidade, e vai mais para essa mudança de comportamento, mudança de cultura, que é muito importante, né? Que a gente ajuda as empresas a entenderem a seriedade e o quanto é bom, né, valorizar essa saúde e segurança, né? O quanto rico isso é e o que ela pode ganhar com isso. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir também. E você encontra programas de saúde e segurança do trabalho no SESI, bem como programas que visam a mudança do estilo de vida, do comportamento e, por que não, implantação de um comportamento mais seguro, mais saudável e com um clima organizacional melhor. Uma mudança e fortalecimento da cultura organizacional da sua instituição. O que você acha? Então procura o SESI, a gente pode te ajudar com alguma das nossas soluções. Agradecimentos especiais e finais à nossa equipe técnica, Juliane Caldeira, ao meu xará Bruno, mais uma vez conosco. Obrigado mais uma vez. Também aos nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas. E gratidão a você que nos acompanha toda quarta-feira aqui no Saúde e Produtividade.
Muito obrigado e te vejo no futuro.